Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, eu sou Hilgley Fagundes. Hoje é dia 21 de outubro de 2019. Você que quer dar uma força ao canal, dá um pulinho na descrição do vídeo e tem uma maneira, tá bom? Gente, é o seguinte, vamos começar a matéria de hoje falando do senhor Alexandre Frota. Lembram dele? Quem? O Frota, gente, aquele lá, não sei se vocês estão lembrados, aquele, cara, que ajudou, não ajudou não. Enfim, vamos falar do Frota. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, sininho das notificações. Vamos aqui, olha só, se liga aqui. Débil, Frota ataca o Jornal da Cidade Online e o colunista, mas ninguém lhe dá ouvidos. Ninguém liga pro que ele fala. Vamos à matéria. Bom, não acompanho o Alexandre Frota em nenhuma rede social, não por raiva, mas simplesmente porque não acredito que ele tenha algo para dizer que possa me interessar. Então recebi com certa surpresa a mensagem de um amigo dizendo que o Frota havia me mencionado no Twitter. E como não sou diretor de filme pornô, pegou pesado, hein? E como não sou diretor de filme pornô, descartei a possibilidade dele estar atrás de emprego para quando seu atual mandato acabar. Bom, ele pegou pesado, não foi não? Bom, ao começar a ler o Twitter dele, logo imaginei que me pediria aulas de português. Frota não foi apresentado a vírgula. Esse é o tipo do elemento que muitas vezes, é por isso que eu falo pra vocês, o cara não consegue nem escrever um texto. Um cara desse está lá dentro do Congresso para fazer... Bom, vamos à matéria, né? É incrível isso. No entanto, a intenção de Frota era outra, ainda mais nobre, me ajudar a ganhar seguidores. Nosso ex-ator pornô e ex-fã número 1 de Bolsonaro acreditou que me ajudaria a ganhar seguidores. Se me xingasse... E tem uma coisa errada aqui, peraí. Deixa eu ver... eu li o que li errado. Ao me xingar em seu Twitter, algo que ele descreveu como me dar uma moral. Frota acredita que é uma figura importante no meio político, logo um Twitter seu serviria para popularizar o alvo. Pois bem, Frota vai sim me conseguir seguidores, mas não porque me xingou, mas porque escancarou para todo mundo ver que minha análise sobre ele estava 100% correta. Escrevi no Jornal da Cidade Online que o agora deputado, ao atacar Bolsonaro, perderia o apoio e a influência política que tinha, justamente porque quem votou nele votou confiando que ele seria um apoiador do projeto de governo conservador que deu 57 milhões de votos ao Bolsonaro. Frota não entende isso, ele acredita piamente que tem brilho próprio no meio político, um brilho grande, o suficiente para derrubar o presidente. Coitado. Ao se prestar esse papel, quebrou a confiança de quem votou nele. Bom, aí polícia aqui. Então. Entendo que Frota se acha importante. Afinal, agora tudo que ele fala recebe a atenção da mídia. A mídia podre que ele criticava, a mídia podre que ele xingava. Agora é amiguinho. Você vai prestar atenção nisso, gente? Duas coisas que ele fazia e ele se abraçou agora. Uma, o PSDB era o partido do Covid dos ladrão. Se tocou pra lá. Atacava a mídia como... Bom, tá lá agora agarrado com ela. Provavelmente deve pensar que está despontando como uma liderança política. Coitado. Não consegue perceber que a mídia dá atenção para todos que se dispuserem a atacar Bolsonaro, seja quem for, um ex-aliado. Então recebe ainda mais espaço. A mesma mídia que tratava Frota como um maluco quando ele se alinhou a Bolsonaro para se eleger. Coitado. Agora trata ele como um ser sensato que fez uma autocrítica. Frota foi aceito no clubinho midiático anti-Bolsonaro e se encantou. Irão descartá-lo tão logo ele não tenha mais serventia. É pior que né? Enfim. Reafirmo, Alexandre Frota não é influente e superestima sua importância. Prova disso é que para
ele me devolver a atenção que dei a ele, precisaria aumentar em umas 100 vezes seus números de likes. O Brasil depende da opinião do Alexandre Frota, igual Bolsonaro dependeu do apoio do Frota para se eleger. Nenhum. Ninguém depende da opinião do Frota. O nome do jornalista que o Frota atacou é Felipe G. Martins. Taiguara Fernando. Não, gente, é inacreditável, mano. Não, peraí, tá aqui. Gente, é inacreditável a capacidade do Alexandre Frota, gente. É inacreditável. O cara se vendeu, o cara se mudou, o cara passou para o outro lado, literalmente, virou a casaca, se vendeu, né? Ele literalmente se vendeu ao outro lado, né? É uma pena, né, que existam ainda pessoas como Frota, né? Basta a gente lembrar, ele, né, parecia o cara, né, lá no impeachment da Dilma, parecia o cara nas eleições de Bolsonaro, e se tornou um cara igual aos outros políticos da antiga política, da velha política, né? Se vendeu para vocês verem como é engraçado. O cara se vendeu justamente para aquilo que ele atacava. Justamente aqui. Um cara desse não tem opinião própria, um cara desse ele não tem argumento para oferecer à sociedade brasileira, quando ele mesmo atropela os próprios princípios. Porque uma coisa é você não concordar com o governo. Tudo bem. Você pode não concordar, faz parte. Mas aí de repente você não concorda e aquilo que você criticava passa a ser a sua bandeira, aí fica bem claro o tipo e a qualidade de pessoa que ele é, né? Porque princípios são princípios. Você defende um princípio independente de qualquer coisa. Se você tem um apoio, os seus princípios são os mesmos. Se você não tem apoio, os seus princípios são os mesmos. Você não pode mudar de princípio conforme a maré. Não, eu defendi o Bolsonaro, então a gente defendia isso, tá, agora não, o Bolsonaro não, vou defender agora o lado dos ladrões agora. É o que ele está fazendo. E aí, ó, a mídia, a própria mídia que já esculachou ele, já xingou, já esculhambou ele, né? A própria mídia que ele já bateu, né? Já deu uma de... Enfim. É a mesma mídia hoje que ele está abraçando e atacando, né? Usando para atacar o atual presidente. Né? Eu trouxe a matéria para vocês, né? Onde ele fala que está disposto a derrubar o presidente. Ele está disposto a sentar e conversar com... Isso é um golpe, gente, né? Para vocês verem como o cara nem tem noção do papel de parlamentar dele. Ele, ao invés de estar sentado numa cadeira procurando fazer projetos, porque isso não depende do apoio se ele está de bem com o presidente ou não, isso não depende. O papel dele ali é fazer projetos, é trabalhar para o bem do Brasil, trazer melhorias para o Brasil. Não, o que o cara está preocupado em fazer? Em depor o presidente da República. Né? Segundo ele, está lá disposto a fazer isso, e se alguém quiser conversar, tiver alguma estratégia, vamos fazer uma frente para derrubar o presidente. Quer dizer, olha o que o cara está fazendo. Ele está indo contra os próprios eleitores, porque quem votou nele, votou em Bolsonaro. Agora votarão nele por causa de Bolsonaro. Porque todo mundo comprou e abraçou, né, o plano político do Bolsonaro. E aí quem abraçou esse plano dos parlamentares, dos candidatos na época, o pessoal abraçou junto. O problema é que Bolsonaro, o presidente, se mantém naquilo que se propôs a fazer. Mas essa turma, depois que sentiu o gostinho do poder, aí mudou de ideia. Se desfez. Você viu o delegado Valdir, o Felipe Francischini, né? Outros e outros aí, né? O Bebiano bate no peito dizendo que Bolsonaro não era nada sem ele. Pô, antes do Bolsonaro ir para o PSL, o Bolsonaro já era aclamado pelo povo brasileiro. Ninguém nem sabia quem era PSL quando o povo já pedia Bolsonaro para a presidência da República. Ninguém nem sabia quem era PSL. O PSL se fez através do Bolsonaro, não o inverso. Né? Você vê até o Bebiano. Aí o cara chegou lá,
Nos 119 milhões de reais agora em janeiro, ou em 2019, mais outra tacadinha que vai vir aí, que vai somar um total de 300 milhões de reais para o partido. Quer dizer, isso tudo mexeu com a cabeça dos caras. A bronca do Frota é essa. Bolsonaro nem abriu mão para a esquerda e nem abriu mão para a direita. Manteve o que prometeu ao povo sem tomar lá da cá. Assim, ajeitadinho. O Valdir veio com um papinho essa semana agora aí, né? Dizendo que o Bolsonaro estava comprando o pessoal aí. Quem? Cara pálido. Ele fala que tá, mas não diz quem, né? E agora o Frota entrou na onda dos ataques, né? Agora partiu para o ataque. Ele está começando a atacar quem antes ele defendia, né? Quer dizer, você vê, mudou de lado, o cara muda, o cara não tem personalidade, o cara não tem caráter, ele tem ambição, mas ele não tem decência, né? Porque eu posso discordar, eu posso concordar com uma pessoa, de repente eu posso discordar dela, mas os meus princípios têm que permanecer os mesmos. As minhas defesas têm que permanecer, eu defendo isso, tem que defender isso. O Frota não. Mudou para o lado do partido dos corruptos, que ele atacava, abraçou a própria mídia que um dia atacou ele. Quer dizer, não tem vergonha. E acha que o povo é bobo. Porque, pô, você vai se aliar logo, você tem um monte de vídeo dele atacando o PSL. Aí vai logo pro PSDB. Aí vai logo para o PSDB. Tem um monte de vídeo dele atacando a mídia e sendo atacado pela mídia. Aí ele se separa do Bolsonaro e vai logo para onde? Pro covil das filantropias. Então, na verdade, ele nunca foi Bolsonaro, né? No começo do ano eu fiz até um comentário em janeiro, antes dele tomar posse, eu falei, gente, aquele negocinho dele sentar no colo do Bolsonaro, de beijinho. Eu até brinquei com a questão do Judas, né? Judas beijou Jesus e traiu. Eu já falava que Frota, cedo ou tarde, Frota ia aprontar. E aí, ó, tá aí. Falava de Joyce também. Tá aí, Joyce, tá aí, é outra. Então, infelizmente, a nossa política tá assim. Ou a gente dá um basta nisso em 2022 e começa agora em 2020, ou nós vamos continuar apanhando dessa politicagem pro resto da vida. Canal Brasil Notícias, informação até vocês. Abraço, gente.